Olá, feliz de estar aqui com você nesse meu canal. Que bom que você está aqui. Vou continuar a contar sobre a minha caminhada no tratamento de um câncer para a chegada do meu destino. E preciso só acabar aqui de me arrumar um pouquinho, porque hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória de vida. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu fiz e faço na minha vida? Faltando aqui. E é o que eu quero compartilhar com você hoje. Pronto. Acho que tá bom pra gente falar um pouquinho, não é? Então vamos lá. Meu nome é Maria Rosana Ferrari Nassar. Nasci em Franca, no estado de São Paulo, há 62 anos atrás. Tem história, hein? E vou falar aqui de uma forma rápida, porque depois vamos ter vários momentos, e nesses momentos eu vou acrescentando um pouco da minha vida para você, tá? Então, nascida em Franca, fiquei até os meus 18 anos em Franca, tive uma infância deliciosa. Aquela infância vivida com primos, muito com família, amigos, mas a minha família italiana, por parte de mãe e pai, sempre muito enraizada, aquela família que gosta da casa cheia, da mesa sempre posta. E minha mãe sempre dizia: olha, prefiro que seus amigos venham aqui para casa, porque aqui vocês têm um espaço, vocês brincam, eles podem ficar por aqui. E muitas vezes eu me lembro que às vezes eu queria, né? E como todos, deixa eu dormir na casa de um amigo, né? De uma amiga. E mamãe dizia: mas é tão bom quando vocês vêm para cá, quando eles vêm para cá, porque eu faço as bolachinhas, faço as comidas. E que nada também, né? O que ela queria era ficar de olho na gente, mas isso era muito carinho. Isso é uma forma de amar, né? Então eu tive uma infância maravilhosa. Se você me perguntar se eu nasci, né, desses meus pais, o que eu diria deles para você, são maravilhosos. Se eu tivesse que nascer novamente, eu queria os mesmos pais. De tão carinhosos, de tão amorosos, de uma entrega fascinante pela família. Minha mãe sempre dizia: olha, vocês precisam também ter atividade em casa. Eu, minha irmã e mais um irmão. E ela sempre também nos cobrava isso. Vocês estudam, mas precisam ter uma atividade em casa. Então a gente sempre arrumava as camas, fazia as nossas coisas e era tudo muito legal. Às vezes a gente reclamava, sabe? Mas era muito bom no final. Depois eu manifestei vontade de aprender piano. E minha mãe disse: vamos então. E aí eu aprendi piano, me formei em piano entre os 14 e 15 anos. E foi algo que me enriqueceu muito. Com uns 16 anos, eu já estava dando aula de piano na cidade próxima a Franca, em Uberlândia, tinha alunos, e daí eu ia para lá, meu pai tinha que assinar
autorização para eu poder ir de ônibus e ia cedo, às vezes voltava no mesmo dia, às vezes eu dormia e dava aula no dia seguinte e depois eu voltava. Então sempre aprendi desde pequena a ter responsabilidades, a ter disciplina, e isso eu carrego até hoje na minha vida e acho fantástico. Sempre fui muito esportiva, muito esportista, muito competitiva, e isso sempre foi muito bom também na minha vida. Meus pais também sempre frisaram muito a importância do respeito ao próximo e de amar e ter uma fé interna, independente de qual crença, mas que essa fé ela era muito importante e é muito importante na nossa vida. Então, até os meus 18 anos, que eu fiquei em Franca, foram sempre assim, foram fases de muito crescimento. Aos meus 18 anos eu vim para Campinas para poder estudar. Eu fiz comunicação social, relações públicas, na PUC, Campinas, e tive uma trajetória também muito intensa, porque sempre gostei muito de saber o que tinha na universidade, fazer todas as programações, participar também de atlética, dos esportes. Então sempre fiz muito isso, mas também sempre fui muito estudiosa. Me lembro que a hora que a gente tinha que estudar, né, a galera, não, mas isso, vamos fazer mais aquilo, e eu dizia, não, agora é hora da gente estudar, e depois a gente volta para os nossos bate-papos. Então eu fui uma aluna de uma entrega também muito importante, eu fazia monitoria, eu sempre era muito fuçadora, eu ia para os professores, queria saber, queria mais livros para ler, e sempre gostei muito da docência, porque o meu pai, uma das atividades dele foi ser professor. E eu acompanhava papai muito nas aulas. E quando eu via, né, os alunos o tratando com tanto carinho e ele também tão respeitoso, isso me enchia os olhos, né? Por isso até que eu fui ser professora de piano e foi muito bacana. Então, na universidade, foi um passo assim muito interessante, porque eu saí de casa, né? E mamãe não queria muito que a gente saísse, mas papai sempre dava uma força tamanha. Minha irmã saiu para estudar, eu também saí, moramos um pouco juntas, eu e minha irmã em Campinas, porque ela já tinha feito a faculdade e foi para Campinas, né, para começar a lida dela profissional. Nós moramos um tempo juntas e eu estudava sempre muito. Quando eu já terminei, né, a minha faculdade, eu já sabia que eu queria ser docente. Já tinha me despertado algo. E aí eu prestei, né, um concurso na universidade, passei e já comecei a ministrar aulas. Imaginem vocês, sair da universidade, já entrar numa sala de aula com 100 alunos, meu Deus, que loucura que foi. Eu tinha alunos, inclusive, mais velhos que eu, e a gente ficava, né, lógico, um pouco nervosa naquele momento, mas era algo muito importante para mim. Então isso me fazia a procurar estudar mais, a ter um conteúdo, porque o que eu mais conseguiria, com certeza, segurar esses alunos numa sala de aula de 100 alunos pelo menos, era ter conteúdo. E aí, tudo aquilo que eu via no meu pai, eu também fui fazendo na universidade. E com muitos professores, obviamente, na época, que também me auxiliaram bastante. E fui encontrando e fui fazendo ali a minha vida profissional. Eu tinha essas aulas, mas eu também queria muito ficar no mercado de trabalho. E eu sempre tive uma queda muito grande pela área da saúde. Eu sempre achei e ainda acho, né, que a área da saúde é um nicho muito bom
para a área da comunicação. Ela ainda precisa muito da comunicação. Aliás, todas as áreas, né? Mas eu fiquei muito encantada. E eu comecei a trabalhar também num hospital em Campinas. Comecei a entender um pouco esse lado, né, de saber falar com vários públicos e poder colocar um pouco da minha experiência. Nossa, como foi bom! Foi muito bom, porque além do crescimento profissional, eu também tive um crescimento pessoal muito importante. Estando em Campinas, eu acabei conhecendo o meu marido, e isso vai ter muitas histórias ainda para eu poder contar por aqui. E me casei e fui para São Paulo. Fui morar em São Paulo durante um período, mas não queria parar de trabalhar nem de estudar e comecei a fazer meu mestrado na USP, na área de comunicação e na Escola de Comunicações e Artes. Estudei, fiz o meu mestrado, também com foco na área da saúde, falando sobre a importância da comunicação para a saúde, principalmente em hospitais. E aí eu fiz uma pesquisa muito intensa e ao acabar o meu mestrado, eu implantei na PUC Campinas a assessoria de comunicação no Hospital Celso Pierro. Foi muito bom, foi muito gratificante toda essa oportunidade que a universidade me deu. Eu tenho só que realmente agradecer. Depois de um tempo, eu fiquei 5 anos para poder fazer o mestrado, tive meu primeiro filho no mestrado, depois eu fui para Santo André, onde morei também um tempo em Santo André, e lá eu fiz o meu doutorado, também na USP, falando sobre a importância da comunicação na relação médico-paciente. Então eu continuei na área da saúde e foi fantástico. Eu sempre aprendi muito, percorri outras áreas além da comunicação, a administração, a psicologia, e fiz muitos congressos, fui para congressos, participei de cursos, escrevi artigos nacionais e internacionais, então uma vida muito ativa. E também, durante todo esse processo, eu também fui gestora em alguns cargos na PUC Campinas, na questão de coordenação de curso, direção de curso, de relações públicas. Dei aulas também em outros lugares, além da PUC Campinas. Então, eu sempre trabalhei muito, o que foi muito gratificante para mim no momento que eu resolvi me preparar para a minha saída. Então, eu comecei a ver o que eu gostaria, qual era a minha intenção, quais os meus objetivos. Sempre gostei imensamente de viajar. Depois de um tempo que eu morei em Santo André, eu vim morar em Indaiatuba, onde estou até hoje. Mas sempre indo para Campinas, sempre trabalhando, indo para São Paulo, prestando assessoria na área da saúde. E eu fui me preparando. Eu falei, acho que está no tempo agora de eu começar a fazer outras coisas na minha vida. Os filhos crescendo, meu marido médico, o primeiro filho se formou em medicina, segunda filha se formou em medicina, os 3, tanto meu marido quanto meu filho já são oftalmologistas, minha filha atualmente está na residência de oftalmologia, então a gente fica um pouco em Indaiatuba, um pouco Santo André, mas aí eu comecei a pensar que eu deveria fazer outras coisas na minha vida. E assim foi, eu fui me preparando, né, até a minha saída da universidade, que aconteceu em julho de 2023, e foi uma forma muito tranquila.
Na universidade eu ministrei muitas aulas na graduação, participei de muitos cursos, coordenei muitos cursos, inclusive a especialização que nós temos lá. Então foi muito bom, eu tenho uma gratidão eterna pela PUC Campinas, por tudo que ela conseguiu me oferecer nesse lado profissional. E foi muito interessante a minha saída e foi muito bacana, no sentido de fechar um ciclo da minha vida. Eu acho que tudo a gente precisa fechar os ciclos. A minha relação, tanto na família quanto com os meus alunos, sempre foi uma relação muito boa. Uma relação muito de conversas, de diálogos. Eu acredito que isso faz a diferença, imensamente. E durante todo esse tempo, eu vejo como foi bacana para esse meu crescimento. E teve assim, não é um detalhe, mas uma situação extremamente importante, que houve um momento na minha vida que eu resolvi fazer terapia, porque eu sempre gostei de terapia. E eu fui fazer terapia. Vocês não imaginam quanto a terapia me ajudou e me ajuda. Como foi bom todo esse momento, o quanto eu aprendi, o quanto eu leio, o quanto eu cresço. E o start desse momento de falar, eu acho que preciso pensar um pouco mais e me preparar um pouco mais, foi porque durante algum tempo, uns bons anos, eu dei um start um pouco nessa Rosana aqui, para poder viver a família, construir a minha família, e não me arrependo de nada. Foi tudo muito bom. Mas aí essa Rosana começou a me chamar de volta à vida. Ela disse, você precisa fazer realmente aquilo que você quer fazer. Então eu retomei muito as minhas atividades físicas, que eu sempre gostei, porque sempre tive na minha vida familiar e profissional uma dedicação muito grande. E voltei a pensar um pouco mais em mim, sem deixar de viver a família e de viver as minhas questões profissionais. E veja só como foi interessante. Quando eu penso, em poder olhar um pouco mais para mim, fazer as viagens que eu quero, eu tive o diagnóstico do câncer de mama. E aí para tudo e vamos refletir sobre a vida. Muito interessante tudo isso, não é? Mas eu preciso te dizer uma coisa. Com tudo isso, eu sou muito feliz. Muito feliz. E sei que de agora para frente, nessa minha caminhada mais sofrida, ela está sendo um ponto crucial na minha vida. É um reforço para dizer, realmente, preciso me olhar mais, preciso viver mais. E eu amo a vida. Eu curto viver. Vou contar muitas coisas para vocês. As minhas passagens pelas escolas de samba, pelo Salgueiro, no Rio, que eu amo de paixão e vou quase todos os anos. O meu olhar para a questão política, porque eu já fui candidata aqui em Indaiatuba à prefeitura da cidade e fui também candidata a deputada estadual. Então eu tenho muita coisa para te contar. Então eu quero que você me acompanhe e me diga. Coloque também para mim o que você está achando. Fale comigo nas minhas redes sociais. Gostaria muito que você participasse agora mais da minha vida nesse meu novo projeto. Dê um like aqui se você gostou e dê suas sugestões também.
Tô esperando. Até o próximo encontro. Beijo!